Olá, mais uma vez te dou as boas-vindas aqui ao programa Painel Católico. Eu sou o Tiago Amorim e estou mais uma vez aqui oferecendo para você esse espaço de discussão, de debate, não só eu, claro, mas toda a rede católica da Igreja que está aqui sendo transmitida para 21 capitais, mais de 1.000 cidades pelo Brasil. E nós podemos fazer esse trabalho graças à sua audiência e ao seu apoio a essa rede de TV que é católica. Hoje, no Painel Católico, nós vamos discutir um tema importante, espinhoso, eu diria, cheio de nuances para serem discutidas, que é o tema da doutrinação nas escolas. Para isso, eu trouxe dois convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite. O primeiro deles é o professor Sérgio Junqueira, que é livre docente na área de teologia, é mestre em educação. Sérgio, é isso? Tem um currículo assim, pega o microfone, por favor, Sérgio. Tem um currículo vasto, preenchido e de grande experiência na área de educação. Sim, de fato, a minha formação é no campo pedagógico, nessa relação educação e religião. Ok, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado viu, pelo Sérgio? convite. Estou aqui também com a Edile Fracaro Rodrigues, que é mestre em educação, mas também em breve será doutora em teologia. Obrigado por ter aceito também o nosso convite, professora. Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeada em estar aqui com você e também com o professor Sérgio. Eu me sinto lisonjeado e você que é o nosso principal convidado. Nós vamos começar esse programa, essa discussão que promete ser calorosa, fecunda, promete trazer bastante informação para você sobre o tema. Nós vamos começar com um VT que nós preparamos para você, para que a gente tenha essa introdução ao tema da doutrinação nas escolas. Dá uma olhada nesse VT. É na escola que as primeiras noções sobre política começam a ser aprendidas. Hoje em dia, praticamente tudo é política, né? Na hora de discutir estes conteúdos, os professores têm papel importante. Mas será que em algum momento eles usam as próprias convicções para influenciar os alunos? Depende da cabeça da pessoa também, né? De ser ou não ser influenciada. Cada um tem que pensar de uma forma, né? Eu acho importante que os alunos, os jovens, eles saibam o que é ideologia. Ele precisa saber o que é esquerda, partido de direita, para poder se posicionar. Ou seja, esse é o conhecimento nato que é necessário. E para isso não precisa da manifestação política ou ideológica do professor na escola. Mas e se o professor ultrapassar esse limite? Um projeto de lei em análise na Assembleia quer evitar que os educadores usem a autoridade em sala de aula para impor aos estudantes as próprias visões sobre política e ideologia. O princípio é que toda educação deveria ser neutra. Discutir política em sala de aula é importante no sentido de apresentar aos alunos a realidade constitucional, a realidade político-constitucional do país, mas não puxar a sardinha para a brasa de quem está lecionando, de quem tem o dever profissional de apresentar os dois lados aos alunos. Eu sou o Miguel Najib, que é o coordenador nacional do movimento Escola Sem Partido. Vamos começar essa discussão aqui. Sérgio, vou te perguntar, ver se você pode ajudar o nosso telespectador. Qual é a função da escola, Sérgio? A escola tem a função social de colaborar na formação desse sujeito que está em desenvolvimento. Eu vou pegar o que diz a nossa lei de diretrizes, que eu acho que é um bom parâmetro. Ele diz que a educação é dever da família, do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é o papel da educação. A escola é uma dessas agências, é um desses espaços que, a partir de princípios de liberdade, colabora no desenvolvimento deste educando, no preparo para a cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. Portanto, a escola deve favorecer, através do conhecimento, da convivência, a esses princípios. Agora, efetivamente, não existe neutralidade. Em que sentido? Porque as pessoas não são neutras. Sim. O professor não existe essa imparcialidade. Não existe, né? O professor não é neutro, o aluno não é neutro, o funcionário que limpa a escola não é.
No dia seguinte é um grande jogo. Paraná, os times daqui de Curitiba. Com certeza alguém vai com a camisa do time que venceu. Por quê? Porque ele quer agredir ao colega? Não. O professor, é porque ele está vibrando. Nesse momento político que estamos intenso, com certeza alguém vai com a camisa verde e amarelo, o outro vai com a camisa vermelha, não no sentido de que ele quer agredir, porque ele está demonstrando. Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar. Então, na realidade, alguém vai com uma cruz, o outro vai com uma estrela, porque nós somos gente. A gente tem uma necessidade de expressar. Agora, como em um espaço reservado, como a escola, um clube, vamos lidar com isto? Essa, eu acho que é a pergunta. Okay. Como lidar num espaço reservado, onde há uma convivência de tantas expectativas, lidar com essa diferença. Ok, veja, isso é importante que o Sérgio falou, para que você que ligou a TV está acompanhando a partir de agora o programa, nós estamos tentando aqui ver se é possível traçar um limite ou não, se esse limite existe, né, entre a atuação do professor, dos pedagogos da escola, das pessoas envolvidas na escola. Se existe um limite entre a atuação acadêmica, ou seja, aquilo que se ensina, que se obedece de currículo, de sistema de ensino, etc. e tal, e as posições pessoais dos professores, da escola, etc., a respeito de certos assuntos, como, por exemplo, política. Mas não serve apenas para política, né? Você pode ter uma escola com uma certa confissão religiosa e ter alunos de outra confissão religiosa. Como isso fica, né? Por isso eu aproveito para perguntar para você, Edile, como fica a escola, dado que essa é a função, legalmente falando, da escola aqui no Brasil, qual é a função da escola cristã? Então, a escola cristã ela tem o seu marco nessa formação religiosa, espiritual, né? Tem esse compromisso com a sua instituição, com a sua denominação, mas mesmo no nosso país nós temos ainda sobre a regência das escolas confessionais a regência de um Estado laico, que também deve favorecer nesse espaço de convivência, a convivência com o plural, com o diverso. Dentro da própria proposta do cristianismo, a gente tem a questão do próprio acolhimento. Né? Então, o acolhimento é um princípio cristão. Dentro da educação cristã, a gente vai trabalhar essa questão do acolhimento, a diversidade, a alteridade, que é essa função de ver o outro, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que tem dois marcos aqui importantes, enquanto o professor Sérgio falava, e até o que você falava, e o que nós vimos na reportagem, na matéria. Não existe educação neutra. Por mais que se estabeleça, você tem um currículo que é oculto na escola. Sim. E você tem o professor que ele traz as suas marcas, as suas experiências. Acho que a discussão que o professor Sérgio levanta ela é muito importante. E como cristãos, o que nós fazemos em relação a isso? Aí vem a questão do acolhimento e dentro dessas agências que o professor Sérgio coloca, a gente nunca vai esquecer a igreja e a família. Porque, de repente, a gente relega só para a escola a essa discussão, mas a gente está formando esse cidadão também a partir da família e a partir da igreja. Okay. Acho que são pontos importantes de se discutir. Sérgio, vou tentar fazer uma analogia aqui, ver se você pode nos ajudar. Os jornais impressos, especialmente os impressos, nas matérias, né, nas notícias, eles tentam ser imparciais. Eles tentam. Pelo menos é um objetivo enfim, do jornalismo, né, a transmitir os fatos com imparcialidade. Porém, é reservado ao jornal, seja qual for o jornal, a emitir sua opinião no famoso editorial. Com certeza. Né? Tanto essa situação política que nós estamos vivendo, nós vemos aí os jornais se posicionando claramente, não só aqui do Brasil, como inclusive fora do Brasil. Uma revista famosa essa semana emitiu seu parecer sobre o governo da nossa presidente. A escola tem isso também? Ela tem essa liberdade, Sérgio? A escola tem seu editorial? Ou seja, quando os pais vão fazer a matrícula, a escola pode assumir essa mesma postura? Nós vamos ensinar o currículo básico, o currículo exigido, acadêmico, mas nós temos uma posição sobre A, B ou C. Pode?
novamente eu volto à nossa lei diretriz. Eu vou ser meio legalista na nossa fala, porque eu sempre acho que a gente tem que ter um parâmetro. Vou usar a lei diretriz como nosso parâmetro nesta conversa, porque senão fica um achismo. Ok. O artigo 20 da LDB diz que nós temos 2 tipos de escola, a pública e a privada. A escola pública é aquela que é mantida por dinheiro público. Portanto, ela defende que seja uma escola laica, gratuita e que efetivamente defende esse pluralismo de ideias, que, aliás, está defendido no artigo 3 da LDB, que insiste igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprendizagem, pluralismo de ideias, respeito, liberdade, apreço, tolerância. Porém, fala da escola privada. Entre elas está especialmente a escola confessional, que diz que ela deve ter uma ideologia própria. Está lá, ideologia no sentido de ideia. Aí está o editorial. Essa escola, porém, ela tem que deixar bem claro para os pais, quando o pai se matricula numa escola católica, adventista, islâmica, o que ela pensa. O que ocorre é que muitas vezes Isso não fica claro. não é claro. E aí nós temos um problema muito sério. Porque quando a família matricula um filho numa escola estatal, numa escola particular, sem nenhuma sem uma perspectiva religiosa, o pai deveria saber o seu projeto da escola. Ok. Existe a exigência que todas as escolas brasileiras tenham um projeto político. E muitas vezes esse projeto está guardado ou é inexistente. E lá está esse editorial, lá está claro qual é a linha da escola. E às vezes nem o professor tem acesso a esse projeto. Sim, eu conheço escolas e já vi isso acontecer, inclusive. Eu sou da área. Então, a gente tem que ter aí um peso, o peso que está sobre a escola hoje, sobre o professor, não cumpre com o papel e a função da escola, porque a gente está esquecendo essas outras agências. Eu volto a insistir nisso, no papel da família. Então, quando o professor Sérgio diz, o pai tem o direito a ter acesso a esse projeto. Os pais, né? A família, vamos colocar sim, como família. A família tem direito a acessar isso e de conformidade com seus valores, crenças, ideologias, seja o que for. Né? Então, essa consonância também é importante. Quando você me perguntou sobre a educação cristã, eu acho que é importante para os pais que assim confessam uma fé, procurarem escolas que estejam próximas da sua crença, da sua ideologia. Eu acho que isso para é o evitar papel... problemas futuros, né? Com Porque certeza. eles vão acontecer se houver esse embate, né? Esse é o de papel perspectiva. da família. A família, ela exerce esse primeiro filtro. E a gente precisa E resgatar. dever da escola de apresentar, né? Apresentar-se. Essa pluralidade. E a família faz o filtro. E você tem a igreja aqui, que também tem um papel importante, que vai dar suporte para essa família. Ok. Mas veja, uma das coisas que traz a gente aqui hoje para discutir esse tema, Sérgio, é justamente o fato, nós vamos até ver mais para frente uma pesquisa sobre isso, em que foram entrevistados professores, pais e alunos sobre o papel da escola. E veja, a minoria dos professores diz que o papel da escola é formar profissionalmente. A maioria dos pais diz que é formar profissionalmente. Por que essa dissonância, Sérgio? Qual é o papel da escola? Eu acho que ali no artigo ele é muito claro. Ele não é só formar profissionalmente, mas é dar ferramentas em cada segmento. No ensino fundamental 1, o antigo primário, os primeiros anos, eu estarei trabalhando conceitos nucleares básicos da leitura, da escrita, das ciências. Então, leitura e escrita. Não é só juntar letras, mas é saber ter domínio para uma interpretação. E interpretação, ela não é subjetiva, ela tem parâmetros. No ensino fundamental 2, 6º ao 9º ano, eu vou aprofundar este conhecimento. No ensino médio, vou estar já me aproximando dessa profissionalização. O que ocorre é que eu preciso de uma formação de um profissional para estes segmentos. Eu tenho que lembrar que este professor precisa estar preparado para acompanhar o processo dessa escolarização. Aquilo que eu vou trabalhar com uma criança na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais e no médio, eu estou falando aqui da educação básica, precisa estar previamente
pensado e discutido, planejado, porque educação não é algo que se faz de improviso. A educação não dá é para improvisar. instantânea. Não Ela é instantânea. Eu tenho que E não é um pensar... processo exato, né? Não. Que Também você não é exato, controla. exatamente. Eu preciso estar revendo. E aí eu retomo. Avaliação. Avaliação não é um processo para passar de ano ou permanecer. É um processo para verificar o que foi apreendido, o que não foi apreendido. O que eu tenho que retrabalhar. E aí eu volto ao projeto da escola. Ok. Podemos falar, Sim. depois do nosso intervalinho, nós vamos retomar esse ponto, falar um pouco de formação de professores também, que eu acho que isso é importante. Por favor, fique aí conosco, aguarde que nós já voltamos com o nosso debate hoje sobre doutrinação nas escolas. É rapidinho o nosso intervalo. Muito bem, voltamos aqui no Painel Católico, esse programa semanal que quer te oferecer informação, também formação, para que você possa, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, nas redes sociais, levantar também esses temas difíceis, questões pontuais, questões conjunturais aqui da nossa sociedade brasileira, do nosso estado, enfim, coisas que precisam ser discutidas e que às vezes a gente não encontra os melhores instrumentos, né, para compreensão, para estudo, para clareza sobre aquele assunto. Então a gente quer prestar aqui um serviço para você. E estamos muito felizes por esse programa estar no ar aqui na Rede Católica da Igreja, que só pode manter esse trabalho com a sua ajuda e a sua audiência. Estamos falando aqui, terminamos o primeiro bloco, aliás, falando sobre formação de professores, né? E aqui no intervalo aproveitávamos para conversar, trocar as nossas figurinhas aqui sobre uma questão que eu acabei levantando fora do ar e levanto agora para vocês, responda quem quiser, que é a que muitas vezes eu leio alguns artigos, especialmente na internet e redes sociais que são mais, digamos assim, epidérmicas nas manifestações, né? Às vezes não muito profundas naquilo que expressam, mas já li muitas coisas a respeito sobre os últimos 30 ou 40 anos da Universidade Brasileira e que, num geral, especialmente dentro dos centros sociais ou dos cursos de humanas, de sociais aplicadas, há uma formação de viés político esquerdista nesses futuros professores, historiadores, filósofos, sociólogos, etc. É esse viés de esquerda que tem incomodado uma série de outros agentes políticos, educacionais, né, que levaram a certos embates e projetos tentando minimizar a influência do pensamento de esquerda na educação. Vocês acham que essa influência existe? Vocês têm essa mesma leitura da realidade educacional brasileira? É perigosa no sentido de ter tomado um pouco o monopólio das ciências sociais ou não? Vocês acham que não existe esse monopólio, não existe essa preferência aberta por parte dos profissionais destas áreas que expressam suas opiniões dentro de sala de aula? De fato, nós encontramos em alguns centros essa perspectiva, mas também encontramos uma completa falta de leitura política, esquerdista ou direitista, num mero informativo. Não dá para uniformizar isso no Brasil. A gente tem que lembrar que a área de humanas está concentrada em algumas universidades públicas e algumas particulares. Não dá para dizer que no Brasil inteiro isso ocorre da mesma forma. Alguns centros são considerados até muito direitistas. Né? Essa divisão de bem e mal é que, para mim, é um grande desafio. O fato é que o profissional, quando ele assume uma sala de aula, ele tem uma tarefa de ajudar esse estudante, contribuir que esse estudante tenha uma leitura dos diferentes segmentos da sociedade. Estamos falando aqui mais do ensino médio e do final do ensino fundamental 2. Sim. Né? São os professores realmente da área de história, de sociologia, de filosofia. Porém, se a escola tiver um projeto efetivo pedagógico, onde é discutido com toda a escola que proposta eu quero levar, essa linha formadora ela vai estar, no mínimo, Coibida.
no talvez. mínimo, organizada. Ok. Porque eu eu prefiro vou- a palavra organizada. Porque quando se coíbe, porque como a gente não tem essa neutralidade, eu vou pegar uma área amena, educação física. Aham. Se eu tiver um professor que só gosta de futebol e ele gosta de um time específico, ele pode dar todas as aulas, escolher na hora da Sim. divisão. Eu não entendo muito de futebol, não é minha área específica. Mas pegue um time que ele acha o mais importante. Tá? Ainda existe uma Lutron? Existe. É um time do Paraná, existe sim. Então é um time pequeno aqui, Sim, né? sim, um time pequeno. Então, por isso que eu quis pegar um menor aqui para os paranaenses. Então, eu vou dizer que esse é o meu time e vou pegar os melhores alunos toda a aula para formar esse time. Uhum. No final de um ano, eu vou achar que é o melhor time do país, da cidade, porque lá estão os melhores alunos. Sim. Isso é uma ideologia, isso é uma doutrinação. Se eu fizesse em todas as áreas... Agora, se eu tiver um projeto político-pedagógico da escola, que eu entenda que o papel da educação física é formar a discussão Para do corpo... todos os tipos de esporte, etc. Esse professor não vai conseguir fazer isso. Entendi. Então, a Quer gente... dizer, você está assim, dando uma tônica na responsabilidade da Da escola. Ok. Exato. E eu estava, me ajude agora, Edília, se a universidade tem também alguma responsabilidade, por quê? Por exemplo, eu cursei alguns semestres de História numa universidade federal. E todos quando nós saímos da sala de aula efetivamente, íamos para o nosso anfiteatro, íamos para os nossos congressos, nossos simpósios e nosso centro acadêmico, eu posso dizer assim, de cadeira, todos os nossos eventos tinham viés político-esquerdista. Assim, claro, muito claro, pelos cartazes na faculdade, etc. e tal. Quer dizer, a universidade, então, tem essa liberdade e nós nem podemos mexer nisso, quer dizer, desde que a universidade se manifeste politicamente também, ou não. Como é que ficaria isso que o Sérgio falou em relação à escola? Como é que fica isso em relação à universidade, que de fato, pelo menos o que eu vivi, está preparando esse tipo de profissional, ideologicamente falando? Aí a gente entra num outro... São dois fatores aqui que vamos ver se eu vou conseguir Tá dar bem, vamos conta lá. de responder. A primeira é que, às vezes, a gente tem um aluno que vem do ensino médio para a universidade que ele não passou por esse processo de conscientização da sua própria autonomia. Ok. Esse é um fator. É muito comum nos primeiros semestres, né, de um curso, o aluno vem com aquela ideia do ensino médio que ele é levado pela mão, Aham. conduta do professor. Sim. Então, aqui você tem um marco... Aquela força da autoridade do professor, Isso, na questão da própria cátedra do professor. Ele quer uma aula expositiva, Isso. porque ele vem de lá. Hoje, as universidades, elas passam por um processo de revisão de metodologias ativas, onde você vai colocar esse estudante, né, até a forma, veja, não é mais aluno, é o estudante, porque o aluno é mais passivo. O educando. O educando, porque você tem essa ação do próprio estudante. Sim. E aí é nesse momento de encontro, não de confronto, deste estudante com o professor, com a sua filosofia, regido por isso que a escola Pelo deveria... projeto político-pedagógico. Aí você tem a verdadeira formação. O que acontece é que essas agências não estão funcionando. Entendi. Vou dar um exemplo para você, agora vou dar um exemplo particular meu, né? Meu filho... O primogênito mais velho, né? Ele foi fazer ciências sociais na Federal. E quando ele tinha 18 anos, hoje ele tem 35 anos. Eu comecei a ler todos os textos que ele tinha acesso. E o que acontecia? O debate em casa foi muito bom. De novo eu volto, desculpe insistir, claro, dessas agências e do papel da família, que eu acho que é importante essa questão também, né? Na questão da própria cultura religiosa. Eu sou professora de cultura religiosa na PUC. O meu papel como professora, eu tenho as minhas convicções religiosas, a minha convicção de fé, mas naquele espaço consciente do projeto da escola de formar esse cidadão plural. Então, Sérgio, não quer dizer que a universidade tenha que abrir mão de porque os seus professores, chefes de departamento, eles não têm que abrir mão de um viés político, que é o particular de cada um, mas talvez a universidade esteja falhando em como formar esse professor, mesmo que ele tenha lá seu viés ideológico, e como que ele pode
levar isso para a escola, qual que é o limite, como atuar dessa forma que a Edília está falando. É mais ou menos isso? A universidade já tem autonomia. Ela é uma comunidade em que ela define seus rumos. Claro que ela deveria definir em diálogo com a comunidade. Porém, eu estou falando de um aluno adulto, Sim. Em que deveria estar orientado pela pesquisa e pelo diálogo com essa comunidade. Com certeza, você vai ter um viés mais esquerdista, com certeza, e as universidades, de uma forma geral, ela tem um viés diferenciado. Okay. Porém, há uma coisa que a gente não pode escapulir. Eu estou preparando para quê? Eu tenho sempre uma pergunta. Essa formação, o médico, qual é a função dele social? O professor, qual é a função social? Se, de repente, eu não tenho um parâmetro, e aí preciso formar um mundo profissional, quando ele sai desse universo, dessa ilha, desse espaço, ele vai dialogar com essa sociedade. Se ele não tiver ferramental para educar um adolescente, se ele tiver apenas um discurso... Aí será a doutrinação. Aí é. Perfeito. Entende? Eu tenho que porque o que a gente tem que lembrar é educação infantil. Anos iniciais. Sim. Em cada um deles, eu tenho um segmento. Por isso, eu acho equivocado quando eu pego um engenheiro, dou um ano pedagógico, ele vai ser professor de física. Porque ele é um engenheiro, mas ele não é um professor. Sim, a formação dele. E na universidade, a gente também tem o seguinte, você é um comunicador. Você vai para a universidade e vai aprender a ser professor. A formação do professor universitário também tem uma outra perspectiva. Mas os formadores de formadores têm que olhar para onde ele vai, que é a escola básica. Entendi. Então, é nesse cenário que tem uma discussão diferenciada. Isso que a gente está conversando gerou até em alguns movimentos, né, movimentos sociais no Brasil, um debate realmente que chegou até a Câmara dos Deputados aqui do Brasil, algumas câmaras municipais, né, que é o debate sobre a escola sem partido ou a escola não doutrinada, etc. Nós preparamos um VT sobre isso para que você pudesse assistir e compreender melhor do que se trata essa discussão e esse debate que chegou a nível nacional e por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. Dá uma olhada. Escola sem partido. Basta conhecer a essência desse projeto. A essência do projeto consiste num artigo que obriga as escolas públicas e particulares a fixar em todas as salas de aula um cartaz contendo os seguintes deveres do professor. Primeiro dever, não abusar da inexperiência dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela corrente ideológica, política ou partidária. Segundo dever, não favorecer nem prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais. Terceiro dever, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações e passeatas. Quarto dever, ao tratar de questões controvertidas, apresentar aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais teorias, versões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto dever, respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ora, quem pode ser contra a fixação de um cartaz como esse nas salas de aula? Lanço para vocês. Primeira pergunta, é possível e se está correta essa abordagem nesse projeto de lei do pessoal do Escola Sem Partido? Deixar o professor Sérgio falar do aspecto legal. Okay. Depois eu volto para um outro aspecto pedagógico. Tá bom. Eu sou professor há mais de 30 anos. Eu percebo que esse cartaz fere a liberdade de cátedra do professor. O professor não pode estar subjugado a uma norma externa. Eu gostaria que também tivesse nas câmeras, nos diferentes lugares, aos nossos políticos, o que eles deveriam fazer, né? A começar por suas posturas diante da legislação e diante das questões éticas sobre as leis que deveriam votar. Efetivamente, o que nós temos compete aos professores, sim, como se posicionar diante dos conteúdos, a mediação pedagógica, lembrando o perfil desse estudante. Porém,
Agora, quando eu tenho um olhar externo dizendo o que o professor faz ou não faz, isso compete ao supervisor pedagógico, ao orientador, ao projeto da escola. Entendi. Agora, voltamos àquela coisa do projeto político-pedagógico da escola. Que já está definido em lei, que já está definido nas diretrizes. E, infelizmente, não são esses indivíduos que não têm formação pedagógica e talvez algum elemento ético para definir o que um professor que depois de 4, 5 anos de formação vai fazer em sala de aula. Ok, prometo deixar você falar, Dília, depois do intervalo, que eu preciso chamá-la agora. Esse é o painel católico da Rede Católica da Igreja. Concluímos aqui o nosso segundo bloco. Fique conosco, já já voltamos. Olha só, para vocês terem uma ideia, nós não paramos um minuto aqui durante o intervalo de conversar, discutir, debater. Está realmente bastante enriquecedora para mim essa conversa. E por isso eu tinha prometido para a professora Dília que eu ia voltar com ela. Professora, nós falamos agora do finalzinho do intervalo, né? Em relação, falamos lá do projeto da Escola Sem Partido, vimos com o nosso VT, mas vocês falavam o quanto isso pode ferir a própria liberdade da escola de decidir, segundo o seu projeto político-pedagógico, o que ensinar e até se doutrinar, como, por exemplo, nas escolas confessionais. Agora, na escola pública... A gente precisa estabelecer esse marco, né? Que a escola pública é ofertado um estudo, é uma escola laica e, portanto, há essa diversidade sem nenhum proselitismo, ou proselitismo é uma palavra difícil, sem nenhum favorecimento. E será que não é essa a preocupação do pessoal da Escola Sem Partido? O que está sendo ensinado também nos espaços no públicos? No sentido de um certo favorecimento de todos os lados. Daí a gente poderia dizer tanto de esquerda quanto de direita. A gente vai ter esse problema. Na escola particular... e que deveria acontecer lá também, da família ter acesso a isso. Mas você tem, na garantia da lei, a possibilidade da escola, em termos de doutrinas, deixar muito claro isso no seu projeto. Inclusive, vamos colocar aqui uma escola que é confessional, porque é o caso mais comum. A família já matricula sabendo, olha, claro, as nossas aulas na sexta-feira vão terminar às 16 horas. E vocês vão ter que vir buscar aqui os seus filhos. Sim. Fica muito claro isso. Então, a questão é a doutrinação ou isso está, de alguma maneira, claro camuflado? O próprio contrato, né? Que daí eu vou dar o exemplo de um filme de 2014, Deus Não Está Morto, né? De um professor de filosofia que, no primeiro dia de aula, ele colocava assim: eu não quero discutir, e ele diz isso com todas as letras, essa baboseira de Deus na minha aula de filosofia. E ele faz os alunos, então, vou dar uma folha em branco para os alunos, e os alunos têm que escrever: Deus está morto, e assinar. Okay. Um estudante diz: não vou assinar, porque eu não concordo com isso. Né? E aí, essa é a premissa do filme. Né? Bom, aí a gente vai perceber o posicionamento desse professor, que, a partir de uma convicção, que é algo até que eu trabalho com meus alunos, que eu pergunto: bom, a pessoa se posiciona, e aí aqui é uma questão de ideologia, como ateu. Você é ateu por decepção ou por convicção? Você me diz que é religioso. Você é religioso por convicção ou por comodismo? Tradição. Por tradição, que é o comodismo. Então, essas questões têm que ficar claras. A partir do momento que é o acordo, bom, vamos discutir nesta base. Agora, eu, como professor, eu não posso me valer da minha posição para impor ao aluno. Mas, pelo contrário, eu tenho que estar aberta. Bom, não é o meu posicionamento. Eu tenho meu posicionamento claro, mas isso não nos impede de uma forma autônoma, crítica
entendermos o nosso, Conviver. o nosso Né? contexto e conviver. Sérgio, nós estamos numa emissora católica, grande parte do nosso público que está nos assistindo é católico. Obviamente, temos pessoas de diversas denominações religiosas que nos acompanham e isso é muito enriquecedor também para nós. Mas, por isso eu vou mencionar um exemplo que aconteceu em São Paulo, anos atrás. Um sistema de ensino particular, privado, apostila de história, coloca lá num dos conteúdos de história, isso foi muito divulgado na imprensa nacional, falava das virtudes do líder Che Guevara, comparando ele a São Francisco de Assis. E isso irritou profundamente um pai, né? Veja, numa escola enorme, numa escola, um pai se irritou com isso e foi processar o sistema de ensino. Eu já imagino até o que você vai dizer a respeito, mas eu quero que para o público isso fique claro. O que fazer quando isso acontecer? Quer dizer, quem falhou nessa história? Falhou a escola que adota esse sistema de ensino, a família que não conhecia o material pedagógico, o sistema de ensino, ou não, quer dizer, o pai, mesmo que conhecesse o sistema ou a ideologia, ele tem esse direito de processar, de se sentir ofendido? Novamente eu volto ao projeto. Quer dizer, o que nós temos é que, infelizmente, muitas vezes o material é produzido desconhecido, e sobretudo o problema de sistemas de ensino... São vendidos, né? Ele é vendido. São vendidos. Ele é... E aí compete, a escola também, e essa é uma vantagem, muitos sistemas são inteligentes. Ele permite à escola escolher o que ele quer comprar. Sim. Principalmente aqueles modulares exatamente. Que você consegue. Provavelmente, a instituição não olhou, ou a pessoa que deveria ter olhado, não tinha ferramenta suficiente para fazer a análise. Uhum. Então, esse é um dos grandes problemas. O profissional da educação, ele tem que estar, e aí eu volto no supervisor, no orientador, a equipe pedagógica. Tem o professor, mas tem uma equipe pedagógica junto. Sim. Quer dizer, quando esse sistema não funciona, vai passar. Por quê? Eu tenho claro o que eu quero na escola? Veja, ideologias, doutrinações vão existir de direita, de esquerda. Aqui é porque é um grupo que tem o problema da esquerda, mas tem da direita. Tem do centro. Não existe escola sem alguma forma, algum cheiro de ideologia ou doutrina. Por isso que o processo coletivo é fundamental. Porque eu sei o que eu quero. A pergunta sempre é, ao final deste percurso, o que eu quero que esse estudante chegue? Aonde eu quero que ele chegue? Eu quero que ele saiba ler, escrever, calcular, interpretar o mundo. Que mundo? Quais são meus parâmetros? Veja, escola pública ou escola particular, mas a escola pública é muito mais possível, porque a comunidade pode exigir, isso está na legislação brasileira, de participar do projeto da escola. Mas a gente não quer. Não tem os conselhos de segurança. A gente não monta os conselhos de segurança. A escola tem o conselho de classe. Agora, se todos nós definimos que nesta comunidade esta vai ser a nossa doutrinação... É a liberdade da comunidade. É a liberdade da comunidade. Se eu estou numa escola de quilombolas, que nós temos escola indígena, escola de quilombolas, qual é a situação? Então, nós temos leitura de mundo que ele precisa ter naquele contexto. Então, o problema é que está faltando uma corresponsabilidade. E não é um quadrinho na parede com 0800, ligue para cá e denuncie, que vai resolver. Nós vamos precisar ter centrais de telemarketing para denunciar, desde aquele aluno que achou que o professor foi injusto, se a gente tem um mecanismo muito mais próximo, que é a equipe pedagógica, o coordenador de área, enfim, cada escola tem seu sistema. Então, esse pai, ele não tem que ficar irritado, ele tem que o quê? Com quem ele vai falar? Quem deixou de cumprir seu papel? Entendi. Veja, Edílio ou Sérgio, o professor educa ou o professor ensina? Tem muitas famílias assistindo a gente. E eu acho que tem muito pai e mãe se perguntando agora, até onde eu permito que o professor faça, ou exijo que o professor faça, e até onde é minha responsabilidade? Aproveitando isso que o Sérgio estava falando. Bom, é uma pergunta complexa. Eu acho que, enquanto professor, enquanto ser humano, eu tenho que entender que a criança está sempre aprendendo, independente de quem está ensinando. Exato. Até quando a gente acha que a gente não está ensinando,
a gente está ensinando. Porque a criança, ela aprende por repetição. Eles são esponjas, como a gente costuma elas dizer. Elas absorvem Sim. isso. Então, eu tenho, em primeiro lugar, colocar isso aqui. E aí eu tenho aqueles agentes que são responsáveis por essa educação, se a gente entender a educação como algo integral. Né? Ou a educação do ser integral. Essa é, particularmente, a educação que me interessa. Sim, que é da perspectiva cristã também, a educação do ser. Do ser, a educação do ser. Então, eu tenho que ter essa perspectiva. Claro que a escola compete a leitura, a instrumentalização, as ferramentas para que essa criança, na fase correta, escreva, leia e até que ela esteja pronta para agir profissionalmente e ter essa leitura de mundo. Né? Então, esse professor, ele ensina, mas ele educa também. Ou seja, é quase que indissociável uma coisa da outra. Eu não posso separar. Por isso que hoje se fala de um processo. E pais também ensinam. Com certeza. É o processo ensino-aprendizagem. Né? Ensino-aprendizagem. Os pais também têm essa, eu não diria dever, eu diria essa alegria e o privilégio. Eu acho que, de uma maneira geral, da maneira que a gente vem encaminhando, muitos vêm abrindo mão desse privilégio. Entendi. E relegando a escola. E deixando lá, terceirizando para a escola, para a igreja. Que já está assoberbada a escola, por exemplo, de deveres. A gente poderia, a questão da doutrinação da família, às vezes, a família não quer fazer isso, e daí ela não é nem delegar, ela terceiriza para a igreja, e aí a gente vai ter um problema sério também. Sim. Então, a gente também tem que distinguir isso. A igreja também como essa agência. Deixa eu mostrar umas imagens para vocês, que a nossa equipe de produção separou. Queria que vocês comentassem rapidamente. São imagens que esse movimento do Escola Sem Partido, eles divulgam, que são tiradas em materiais didáticos, né? Enfim, para que vocês brevemente comentem. Veja, essa primeira imagem, tá? O livro de história mais vendido do país não é um livro de história, segundo o movimento, mas um panfleto marxista. Então, você vê ali, fica claro, né, os capitalistas, de um lado, em azul, e o quanto eles estão tristes por estarem ali trabalhando na fábrica, etc. E depois, do lado, o socialismo, e que o livro todo passa essa imagem, né, do mundo colorido, socialista, e um mundo cinza, capitalista. Vou deixar vocês comentarem. A próxima foto, pode passar. Olha só, nos livros aprovados pelo MEC aparecem palmas para presidente e vaias para o presidente anterior, nos livros mais recentes aprovados pelo MEC. Na próxima foto, pode passar, produção. Olha, nem os livros de língua portuguesa fogem da propaganda ideológica. Temos ali candidatos a presidente da República numa eleição anterior. Próxima foto. Livro de educação física com propaganda ideológica. Próxima. Aqui aquela pesquisa que eu tinha mencionado para vocês sobre a missão da escola, né? Qual é a principal missão da escola? Veja o que os professores dizem, né? Formar cidadãos, 78%. Olha o que os pais dizem, 44% concorda com isso. Quer dizer, os pais não querem a formação de um cidadão. Eles querem, se vocês observarem ali, contribuir para a formação profissional, né? Eles se dividem. E os alunos, a maior parte deles, olha, contribuir para a formação profissional, sendo que os professores estão ali claramente assumindo uma outra postura. Embaixo, perguntaram aos professores com quem eles se identificavam mais, né? Se com Paulo Freire, Karl Marx, Gandhi, Jesus Cristo, Einstein, e Paulo Freire ganhou disparadamente, né? É o patrono da educação brasileira. Volto aqui para vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso, né? Lembrando que isso é do movimento, né, do pessoal da Escola Sem Partido. Olha, na verdade, eu tenho que lembrar que, como eu falei, não existe neutralidade. Se você pega os critérios de análise livro-didático do Brasil são muito claros sobre a questão técnica. Então, vejam, eu tenho uma por exemplo, apenas para acrescentar e provocar, aquilo não vicia a questão técnica, por exemplo, aquela imagem de socialismo e capitalismo? Não, a questão técnica não passa por ali, né? Eu vou pegar o conceito de doutrina, né? Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema. O fato é, o que se propõe tecnicamente não é você levar para definir alguém como certo ou errado. Toda vez que eu, de alguma maneira, eu aponto que já identifico, já pressuponho que algo está mais certo que outro, eu não estou permitindo que esse estudante faça uma crítica. Sim. Eu não conheço esse material,
Quer dizer, não tem como dizer se esse material foi manipulado também por essa equipe. Entendi. Né? Sim. Porém, eu posso falar que os critérios que existem para a escolha de livros, e aí vem outro problema. O professor recebe uma série de livros que são aprovados pelos critérios, mas compete a ele, na escola, escolher que livro ele quer. Agora, com certeza, todo material que já induz uma escolha não favorece o que a gente está querendo. Um enriquecimento, a pluralidade, Exatamente, etc. que é o que está previsto na lei. Exato. E junto com isso eu quero insistir. Não é o cidadão, o trabalho e o conhecimento. A proposta da legislação é os três em conjunto. Porque eu tenho esse sujeito que vai para o mercado, mas vai para o mercado com compromisso e com a técnica. Entendi. Cada vez que eu acelero, ponho um em destaque, eu estou também queimando o percurso. Porque é o cidadão, mas esse cidadão que não tem competência, ele vai ser médico do quê? Se ele é um médico que não sabe olhar as pessoas, que não tem um comprometimento no momento... Mas eu iria... Edílio, desculpa, mas Não nós dá. estouramos todo o Todo nosso o tempo. tempo do bloco. A gente gosta muito de falar sobre essas coisas e eu estou com 2 professores aqui com muita experiência, por isso eu só posso me desculpar com vocês, tá? Não, que é Desculpa. E Vamos deixar ter a a porta parte aberta, dois. deixar a porta aberta para vocês voltarem, né? Para o painel católico em breve. Então, muito obrigado, professor Edílio. Eu Muito agradeço. obrigado, professor Sérgio, por vocês terem vindo e contribuído para o nosso debate. Espero contar mais vezes com a presença de vocês, tá? Obrigada. Não saia daí que nós temos um encerramento do nosso programa. Daqui a pouquinho, o painel católico aqui na Rede Católica da Igreja. Olá, como você sabe, nesse último bloco e breve bloco, a gente faz esse encerramento, tentando fechar as questões ou o tema de alguma forma para que você saia com algo em mãos para discutir com os seus familiares, seus amigos e as pessoas com quem você convive. Hoje eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para você. Existe na psicologia uma coisa que a gente chama de princípio de individuação. Isso é muito importante, é estudado de maneiras diferentes por psicólogos, sociólogos, historiadores, filósofos. E isso é sobre o que precisamente? Sobre a capacidade que nós temos de influenciar pessoas e a necessidade que essas pessoas têm de se tornarem únicas, autoras da sua própria vida, autoras do seu próprio destino. O princípio de individuação, como estudado, por exemplo, por Jung, um grande psicólogo, fala justamente dessa conquista da liberdade interior, dessa separação que as pessoas têm desde o seu nascimento, pouco a pouco, em que elas se separam dos seus familiares, separam-se da sua sociedade e se distinguem como únicas no mundo. Quando alguém me pergunta o que eu penso sobre educação, eu sempre respondo algo nesse sentido. Para mim, uma verdadeira educação, seja aquela que é feita dentro da escola ou aquela que é feita na minha casa, eu, minha esposa e os meus filhos, a educação é aquela que promove a unicidade do ser. Ele é único no mundo. Ao ser único no mundo, ele tem que aprender a responder para o mundo de maneira única, autoral, livre, sem as ideologias de massa que possam lá prevalecer sobre a forma de pensamento dele, sobre a liberdade interior dele. Algo que é muito cristão, inclusive, né? Algo que Santo Agostinho dizia. É preciso que o sistema educacional brasileiro permita que dentro da escola e dentro das casas e dos lares brasileiros se busque a autonomia e a individualidade de poder falar, pensar, sentir e acreditar naquilo que quiser. Obrigado mais uma vez e até o próximo Painel Católico aqui na RCI.